O que a gente vai falar nessa primeira rodada, Tiagão ou Bárbara? Ué, vamos ver. Deixa eu olhar. Que roupa, É o envelope, eu pensei que a pergunta já tava aqui. Mano, o negócio é chique, dá um envelope, é para. Envelope, tem um envelope. Vamos lá. Eita, Jeová. Ótimo. Uau! Meu Que Deus. Brigas. Você quer fazer? Faz aí, Isabela, a primeira pergunta aí pra ele. É pra ler o Provérbios aqui ou não? Depois a gente lê Ou como é só você uma procede? indicação? É só uma indicação, mas Legal. se você quiser ler agora, não tem problema. Ah, vamos tá. ler. Então Mas- o tema aqui tá Nossa. brigas, no caso. Sim. E E tem uma passagem que foi inspirada para isso, nascer a aí palavra o tema brigas, é né? exatamente aqui. Exatamente. Provérbios Provérbios 15, 1, 2. 15, Versículos de 1 a 2. Isso. A Cléia tá Bom. dizendo aqui, ó, 25 anos de casado. Quando você achou a palavra, achou? Achei. É isso mesmo, meu amor, 25 anos de casado. Eu acabei de me lembrar. Um beijo pra você. Eu te amo também. Provérbios diz assim, ó. Uma resposta branda aplaca o furor. Uma palavra dura excita a cólera. A língua dos sábios ornamenta a ciência. A boca dos imbecis transborda loucura. Meu Deus. Sensacional, impactante. Forte essa palavra. Nós vivemos isso hoje, né? Só que essa pergunta ela é interessante, Isabela, e faz todo Ele vai fazer sentido uma que você tá pergunta, aqui. calma. Aham. Ainda vai nascer a pergunta. Entendi. Qual é a pergunta, Isabela? Qual é a pergunta? Tcharanana. É natural brigar na frente dos filhos? Uau, hein? Completamente desnatural. Tudo que você faz na frente dos seus filhos se torna exemplo, se torna... eles vão ser... É como se você fosse um espelho. Aquilo que você representa, aquilo que você vive na frente dos seus filhos, eles vão executar de alguma outra forma, ou na vida do relacionamento deles, ou em qualquer relacionamento que seja, né? Seja com amigo, ou seja... Então, se eu brigo na frente do meu filho, ele vai entender que isso é um comportamento natural. E que esse comportamento natural pode ser repetido em qualquer tipo de relacionamento. Não vou nem falar aqui só sobre o matrimônio, mas em qualquer tipo de relacionamento. Então, se eu morder a Bárbara, ele vai entender que morder é natural. E ele vai replicar isso. Se eu brigar com a Bárbara, consequentemente, ele vai entender que isso é um movimento natural e não é natural, né? Então, a palavra em Provérbios, ela nos diz muito claramente, né, sobre a brandura do ser. Então, se eu não quero que meu filho tenha esse tipo de exemplo, eu não vou brigar. Brigas existem? Todo relacionamento existe e tem briga. É impossível um relacionamento que não tenha. São os ajustes, né, o ADR, como as pessoas gostam de falar. Mas ela é muito importante de vou trazer alguns questionamentos sobre isso. Então, quando que nós devemos ter essa DR? Bom, primeiro, quando você se retirar com a sua esposa para um lugar para conversar com ela. Quando nós estivermos em paz, quando nós estivermos com uma brandura no coração e quando nós tivermos um tempo ideal para que ambos possam dialogar sem que haja uma exaltação, né? Uma exaltação, perdão. Haja uma exaltação, ou seja, eu altere a minha emoção, eu altere o meu estado de espírito. Eu ia falar, hoje cedo nós passamos por isso, né? E foi engraçado. Ontem nós tivemos um contratempo e tal, e geralmente a gente não costuma dormir, que não se põe o sol sobre a sua ira, né? Então a gente não costuma dormir grilado, mas ontem foi um dia atípico e aconteceu uma coisa bem no finalzinho da noite, e aí eu falei, cara, é melhor eu dormir assim do que a gente reviver uma briga assim, porque nem tudo o que a gente aprende a gente consegue executar, mas o esforço disso é bom. Isso me incomodou a noite inteira, foi um transtorno, e eu acordei cedo, e aí eu e a Bárbara, antes de acordar as meninas, aí nós conversamos, aí eu falei assim, amor, eu ainda não quero conversar, porque eu ainda tinha alguns sentimentos, algumas emoções que me impediriam de conversar de maneira branda, ou seja, de chegar num coeficiente comum, para que nós pudéssemos, com maturidade, sem ser as nossas crianças, né, dialogando, ou sem ser as nossas crianças brigando, com maturidade a gente pudesse olhar para o problema e falar assim, não, ok, vamos chegar numa solução, e essa solução ela tem que ser razoável para ambos, né, para que a gente tenha um equilíbrio e que seja significativa. Respondendo diretamente a pergunta,
É natural brigar na frente dos filhos? Não, Não é natural. não é natural. E aí, assim, Bárbara, de imediato, quando a gente tá com raiva, bom, explodiu. Não dá tempo de pedir os filhos para dar licença, para mandar pro quarto, ou senão daqui a pouco eu brigo. Como é que lidar com essa parada aí? Bum, explodiu. Já aconteceu uma vez, né? Literalmente na cozinha, né, vida? A gente Foi. tava conversando e aí o Thiago, né, colérico, né? Claro, seu pavio é muito menor que o meu daqui da Fleuma, né? E aí ele deu uma exaltada, não, né, de levantar a voz, né? Aí a Bela Maria falou assim: papai, tá tudo bem, né? Já veio, né? Porque a Bela tem essa personalidade. Uhum. E aí logo, opa, peraí. É. Aí o Thiago, não, o papai não tá brigando, o papai só tá, né, nervoso, eu não tô brigando com a mamãe, né, né, então, assim, aí explicou pra ela, e aí logo nós entendemos assim, ó, eita, Ó, o Alarme do relógio, remédio. não, é de colocar as colocar crianças as pra dormir. crianças pra dormir. Tem uma rotininha padrão. E aí, logo, né, percebeu-se, não, calma aí, vamos acalmar o clima aqui, falou, não, aí vamos lá, conversamos com ela, com a Manu, para depois a gente conversar, né? Então, assim, isso já aconteceu, né? Uma Já. vez na cozinha, exatamente dessa forma. Ela até regalou o olho, assim, né? Tipo assim, porque ela nunca tinha presenciado, né? Porque a gente teme por isso mesmo, né? A gente resolve isso depois. Mas aí o que é legal a gente entender? Quando isso acontecer, que a gente vê que isso vai acontecer, Sim. converta rápido, né? Como chegou a acontecer nesse exemplo que a Bárbara deu da Bela. Converta rápido e use a matemática. Ué, como assim? É simples. Conta de 1 até 10. Não deu certo? Conta mais 10, até 100, 200, 300, 1000. Para que isso não ocorra na frente dos seus filhos, né? Então, e isso é até bom, porque acalma os ânimos e ajuda você a raciocinar melhor, a tirar a emoção de tudo que você está vendo. Porque o grande problema não são as brigas. As brigas, elas são. Nós entendemos que brigas são positivas, desde que. Brigas não, vou mudar aqui o termo. Discussões, elas são positivas, desde que a gente chegue num coeficiente em comum. Porque, volto a dizer, se não tem esse pequeno atrito, não tem como você ter o encaixe. Olha que legal, encaixados, né? Não tem como você ter o encaixe perfeito. Então, quando não existe a discussão, o relacionamento também provavelmente existe algum desnível na balança. Então, a discussão ela é positiva, mas desde que a emoção seja tirada e o raciocínio seja mais ativado. Próxima pergunta, Isabel. Eu só queria complementar, você colocou aqui Desculpa. Provérbios 15, né, de 1 a 2, e eu queria deixar outra passagem que fala exatamente sobre esse assunto, né, das palavras, né, as palavras certas a serem faladas num momento de diálogo, de conversa, né, nesse momento de briga, discussão em casa, Anota né. aí, hein, gente? A passagem está em Colossenses 4, né, versículo 6, 5, 6 no caso. Procedei com sabedoria no trato, sabei aproveitar todas as circunstâncias, que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e sabei responder a cada um devidamente. Temperadas com sal. E isso faz um pouquinho do que a gente fala muito sobre o Família Real. Não é baseado somente nisso, o nosso projeto, mas fala sobre os temperamentos, né? Que é um pouco disso. Então, saber entender, conhecer o que cada um é para o outro, conhecer o meu temperamento, o meu traço de caráter, conhecer os meus traumas, os meus bloqueios emocionais, conhecer quem eu sou para poder alinhar com o outro. E aí eu gostei dessa palavra do encaixados, porque faz muito sentido, né? E aí sim, eu conheço quem eu sou, ela conhece quem ela é, e nós nos encaixamos perfeitamente no nós, sob a visão divina, né? Eu gostei muito da palavra que o Thiago trouxe, e assim, falou muito comigo, porque eu não fui esse bom exemplo com os meus filhos, não. Nós brigávamos muito mesmo, a Isabela tá aqui, é minha filha. Nós brigávamos muito na frente dos filhos mesmo. Não dava, é o que eu te falei, não dava tempo de pedir licença, vai lá pro quarto, vou brigar com a sua mãe, a mãe também não dava tempo. Então eu lembro muitas vezes da Isabela desesperada pedindo pra gente acalmar. Então assim, eu tenho certeza que, claro, hoje minha filha tá curada desses traumas, nossa, estamos vivendo uma vida transbordante, né, Neguinho? Então assim, mas foi um caos realmente. Eu sei que muitas vezes você vive o mesmo processo que eu vivi. Então essa palavra que o Thiago trouxe, converta, essa palavra, eu separei essa palavra porque é um momento assim, cara, explodiu, tenta converter isso para você disparar sua inteligência, seu cognitivo, para você falar, cara, eu tô excedendo aqui, eu preciso rever aqui, recua, faz silêncio, sai de casa, vai comprar um pão, vai comprar
alguma coisa, né? Vai tomar banho, né? É, Vai tomar tomar banho, vai esfriar a sua cabeça. Porque é o seguinte, os filhos olham com situação de desespero, porque filho ama os dois. E quando ele vê eles brigando, eles ficam desesperados. Então, assim, eu ofendi muitos meus filhos nesse aspecto. E hoje, assim, eu me policio absolutamente com tudo mesmo. Então, no nosso dia a dia, eu costumo dizer que as brigas minha e da Clélia virou até diversão. E meu filho falou assim, não sabe nem se vocês estão brincando ou brigando. Porque se torna divertido. A gente aprendeu isso, levar pro rumo da diversão mesmo. Na hora que a gente vê que tá exaltando, se diverte. Porque aí fica engraçado. E É a gente quebra, consegue- né? Mas você o sabia que converter. na construção do diálogo é necessário ter leveza, né? É. Então, assim, o Thiago falou de, né, de não dormir com raiva e tal, não sei o quê, mas isso é uma disposição externa, né, no caso, não Exato. muito uma disposição interna dele. Ele tava É. angustiado aí, então, assim, não ia rolar de conversar, né? Exato. E no diálogo é necessário isso, ter uma Necessário. disposição externa, literalmente, tá com sono, tá com fome, tá, né? Isso vai atrapalhar no diálogo. A disposição interna dele, tipo, e aí? Não tô com um sentimento bom. E a leveza, né? É isso Porque mesmo. às vezes a gente vai tratar de um assunto tão sério que se ficaram os dois também naquele processo ali Perfeito. de tensão, talvez não vai chegar num coeficiente legal para os dois, né? Então, essa leveza é importante. Então, olha só, dica para você, então, em cima dessa palavra do Thiago. Para gerar uma linguagem de transformação para sua casa, recebeu aquela mensagem, converte e canaliza com uma palavra de amor, algo que gera transbordo, transformação. Não dá para viver uma vida de confusão, de briga, não dá. A gente precisa mudar isso. Então fica a dica para você.